Evangelho de João, somos transportados para um momento único e cheio de significado na história bíblica. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma cena que transborda de ensinamentos bíblicos e nos faz refletir sobre as barreiras que, muitas vezes, nós mesmos criamos. Jesus, em sua sabedoria e compaixão, aproxima-se daquela mulher junto ao poço e pede-lhe algo simples: dá-me de beber. A surpresa da mulher é imediata, pois não era comum que um judeu falasse com um samaritano, muito menos uma mulher. Esse simples pedido, porém, desdobra-se em uma conversa profunda sobre a verdadeira essência da fé. A reação da mulher ao pedido de Jesus não é apenas de espanto, mas também de curiosidade. Ela questiona o motivo de um judeu lhe pedir água, e é nesse ponto que a narrativa bíblica se torna um poderoso ensinamento sobre a superação de preconceitos. Jesus, ao dialogar com ela, revela-se como a fonte da água viva, aquela que sacia todas as sedes. Essa passagem nos convida a refletir sobre quantas vezes deixamos de lado oportunidades de aprendizado e crescimento por causa de preconceitos enraizados. Talvez em nossas vidas cotidianas, devêssemos estar mais abertos a escutar e aprender com aqueles que consideramos diferentes. Ao continuar a conversa, Jesus revela detalhes da vida da mulher que ela jamais imaginaria que ele soubesse, mostrando-lhe que ele não é um simples desconhecido, mas alguém que compreende suas dores e desafios. Este momento de revelação é um dos pontos altos das histórias bíblicas, pois demonstra o poder de Jesus em conhecer profundamente cada indivíduo. É uma lição de empatia e compreensão que podemos aplicar em nossas relações. Quanto mais nos esforçamos para entender o outro, mais nos aproximamos da verdadeira essência dos ensinamentos bíblicos. O encontro termina com a mulher samaritana correndo para sua cidade, anunciando a todos que encontrou o Messias. Esse desfecho é um testemunho do impacto transformador que Jesus pode ter na vida de uma pessoa, levando-a a compartilhar essa experiência com outros. A história da Bíblia neste episódio não apenas relata um evento isolado, mas nos convida a sermos mensageiros das boas novas, assim como a mulher samaritana. É um chamado para que, mesmo em face da surpresa e do espanto, possamos abrir nossos corações e deixar que a mensagem de amor e inclusão de Jesus ressoe em nossas vidas e comunidades. Ao mergulharmos nas histórias bíblicas, muitas perguntas emergem, especialmente quando pensamos na identidade dos samaritanos. Quem eram esses indivíduos que, apesar de compartilharem tantas semelhanças com os judeus, eram vistos com tanto desprezo? A Bíblia nos revela que os samaritanos eram um povo complexo, com uma história rica e muitas vezes mal compreendida. Eles ocupavam uma região entre a Galileia e a Judéia, e sua relação com os judeus era marcada por uma tensão constante, uma animosidade que parecia enraizada em disputas antigas e profundas diferenças culturais e religiosas. As razões para o ódio entre judeus e samaritanos são multifacetadas e profundamente enraizadas na história da Bíblia. Após a divisão do reino de Israel, os samaritanos começaram a desenvolver práticas religiosas que os judeus consideravam heréticas. Eles construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, desafiando a centralidade de Jerusalém no culto judaico. Esses desentendimentos religiosos se somaram a rivalidades políticas e étnicas, criando um abismo de hostilidade entre os dois povos. No entanto, é interessante notar que, apesar dessas diferenças, ambos os grupos compartilhavam origens comuns e uma reverência pela Torá. A relação do cristianismo primitivo com os samaritanos é igualmente intrigante. Nos ensinamentos bíblicos, encontramos exemplos de como os primeiros cristãos, seguindo o exemplo de Jesus, começaram a ver os samaritanos de maneira diferente. Jesus, ao interagir com os samaritanos, quebrou barreiras e preconceitos, mostrando que a mensagem de amor e salvação era universal. Este exemplo foi seguido pelos apóstolos, que também pregaram aos samaritanos, incluindo-os na nova fé cristã. Essa inclusão é um testemunho poderoso de como o cristianismo buscava unir em vez de dividir, promovendo a reconciliação e a aceitação. Essas questões suscitam reflexões profundas sobre a natureza humana e a capacidade de superação de preconceitos e ódios antigos. Em nossa própria vida, quantas
Muitas vezes nos encontramos em situações de desentendimento e hostilidade, presos a preconceitos e rivalidades. A história da Bíblia nos ensina que é possível encontrar caminhos de reconciliação, mesmo entre os mais acirrados adversários. Assim como os samaritanos foram gradualmente aceitos pelos primeiros cristãos, nós também podemos aprender a abrir nossos corações e mentes, buscando entendimento e harmonia em nossas próprias relações. A história da Bíblia nos apresenta os samaritanos como um povo de origens múltiplas e complexas. Para compreender quem eram, é necessário explorar os 3 estágios de seu desenvolvimento: ideológica e teológica, étnica e política, e, finalmente, sua formação como um povo misto e sincrético. Cada um desses aspectos moldou a identidade dos samaritanos, criando uma cultura rica e diversa, mas também cheia de controvérsias. Os relatos bíblicos destacam a coexistência de diferentes influências e práticas que definiram o caráter único deste grupo. No nível ideológico e teológico, os samaritanos foram profundamente influenciados pelas escrituras sagradas, particularmente o Pentateuco. Suas crenças e práticas religiosas eram uma mistura das tradições israelitas e influências externas, resultando em um sistema de fé que divergia significativamente do judaísmo. A Bíblia registra essas divergências, mostrando como os samaritanos adaptaram e reinterpretaram os textos sagrados para se alinharem às suas próprias perspectivas e necessidades. Essa adaptação foi uma das principais fontes de conflito com os judeus, que viam tais modificações como heréticas. A origem étnica e política dos samaritanos é igualmente complexa. Após a queda do Reino do Norte, a região foi repovoada por pessoas de várias nações, trazidas pelos assírios. Esse repovoamento resultou em um povo etnicamente diverso, que mantinha práticas religiosas sincréticas. A Bíblia menciona como esses novos habitantes trouxeram consigo seus próprios deuses e costumes, misturando-os com a adoração ao Deus de Israel. Essa diversidade étnica e religiosa contribuiu para a formação de uma identidade única para os samaritanos, distinta tanto dos judeus quanto dos outros povos vizinhos. Finalmente, a formação dos samaritanos como um povo misto e sincrético é um testemunho da capacidade humana de adaptação e sobrevivência. Vivendo em uma região de constante conflito e influência externa, os samaritanos desenvolveram uma cultura que refletia essa realidade. Suas práticas religiosas e sociais eram um mosaico de influências, adaptadas às suas circunstâncias. A história dos samaritanos é ricamente tecida nas páginas da Bíblia, especialmente nos livros de Reis, Esdras e Crônicas. Esses textos nos revelam a complexa genealogia e as transformações que moldaram esse povo. Desde a época de Jeroboão, o primeiro rei do norte, até a destruição do reino de Israel pelo Império Assírio, vemos uma narrativa de desafios e adaptações. Jeroboão, temendo a perda de seu reino para Roboão, rei de Judá, tomou medidas drásticas ao criar centros de culto alternativos, marcando o início de uma divisão religiosa significativa. As práticas religiosas introduzidas por Jeroboão foram uma das principais causas da desconfiança e hostilidade entre judeus e samaritanos. Ao estabelecer bezerros de ouro em Betel e Dan, e ao nomear sacerdotes que não eram da tribo de Levi, Jeroboão desafiou diretamente os mandamentos de Deus, como relatado na Bíblia. Essas ações não apenas desviaram os israelitas do culto em Jerusalém, mas também introduziram um sincretismo religioso que continuaria a evoluir. Essa mistura de crenças e práticas foi vista pelos judeus como uma grave transgressão, acentuando ainda mais as divisões. A destruição do reino de Israel e sua capital, Samaria, pelos assírios, marcou um ponto crucial na história dos samaritanos. Os assírios deportaram muitos israelitas e repovoaram a região com pessoas de outras nações, resultando em uma população diversificada e sincrética. A Bíblia menciona como esses novos habitantes continuaram a adorar seus próprios deuses, ao mesmo tempo em que adotavam práticas do Deus de Israel. Esse sincretismo religioso criou uma identidade única para os samaritanos, distinta dos judeus, e foi uma fonte contínua de tensão entre os dois grupos. O sincretismo religioso dos samaritanos é um tema recorrente na história bíblica,
evidenciado pelas práticas adotadas após a destruição de Samaria. A combinação da adoração ao Deus de Israel com deuses estrangeiros resultou em uma religião híbrida, que refletia as diversas influências culturais e religiosas presentes na região. Essa evolução religiosa é um testemunho da adaptabilidade e resiliência dos samaritanos. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram uma identidade coesa, apesar das constantes pressões externas e internas. A relação entre judeus e samaritanos foi marcada por uma mistura de aceitação e rejeição ao longo dos séculos, conforme registrado na Bíblia. No período da monarquia, os judeus aceitavam estrangeiros como parte do povo da aliança, desde que adotassem a adoração ao Deus de Israel. Esta abertura é evidenciada pela aceitação dos samaritanos como israelitas genuínos após a destruição do Reino do Norte. No entanto, essa aceitação era condicionada à conformidade com os preceitos religiosos judaicos, o que muitas vezes gerava tensões. Com o tempo, a aceitação inicial deu lugar a um crescente distanciamento. A Bíblia menciona momentos em que samaritanos e judeus colaboravam, como na reconstrução do Templo de Jerusalém. No entanto, essa colaboração foi frequentemente interrompida por conflitos de interesses e desconfianças mútuas. Esdras e Neemias registram episódios em que os samaritanos foram impedidos de participar na reconstrução, sendo considerados adversários de Judá e Benjamim. Esses episódios marcaram o início de uma separação mais definitiva entre os dois povos. Durante o período do Segundo Templo, a relação entre judeus e samaritanos se deteriorou ainda mais. A Bíblia relata que os judeus passaram a ver os samaritanos como inimigos, especialmente devido às disputas religiosas e territoriais. Os samaritanos, por sua vez, continuaram a praticar sua forma distinta de culto, centrada no Monte Gerizim, em oposição a Jerusalém. Esse cisma religioso foi alimentado por ambas as partes, levando a uma hostilidade que se perpetuou ao longo do tempo. Esse antagonismo é refletido nos textos bíblicos e nas tradições orais de ambos os grupos. Apesar dessas tensões, havia momentos de interação e reconhecimento mútuo. A história da Bíblia nos mostra que, em algumas ocasiões, samaritanos e judeus conseguiam superar suas diferenças, especialmente em tempos de necessidade comum. Essas interações revelam que, mesmo em meio a rivalidades profundas, havia espaço para a cooperação e o respeito. Esse aspecto da relação entre judeus e samaritanos nos ensina que, por mais complexas que sejam as divisões, sempre há uma possibilidade de reconciliação. Os samaritanos desenvolveram uma identidade religiosa distinta, centrada no Pentateuco samaritano, que é a sua versão dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eles consideravam esse texto como sua principal regra de fé e prática, ignorando a autoridade dos demais escritos sagrados que os judeus reverenciavam. Esta distinção teológica criou uma linha divisória clara entre samaritanos e judeus, acentuando as diferenças entre as duas comunidades. O Pentateuco samaritano, além de diferir em vários pontos textuais, também continha ênfases e interpretações que refletiam as crenças e tradições dos samaritanos. Um dos pilares centrais da fé samaritana era a veneração do Monte Gerizim como o local sagrado escolhido por Deus para a adoração. Segundo suas tradições, este monte, e não Jerusalém, era o verdadeiro centro espiritual de Israel. Essa crença é refletida nas histórias bíblicas, como no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, onde ela menciona que seus antepassados adoravam neste monte. A escolha do Monte Gerizim como local de adoração marcou uma das diferenças mais significativas entre samaritanos e judeus, que consideravam Jerusalém e o templo como o centro de sua fé. Além do Monte Gerizim, os samaritanos praticavam um conjunto de rituais e observâncias que os diferenciavam dos judeus. Celebravam a Páscoa, observavam o sábado e praticavam a circuncisão. Mas havia nuances em como cada um desses ritos era realizado. Por exemplo, a Páscoa samaritana incluía leituras específicas do Pentateuco, que enfatizavam suas próprias tradições. Essas práticas distintivas reforçavam a identidade samaritana e sublinhavam sua reivindicação de serem os verdadeiros herdeiros da fé de Israel.
No entanto, a relação dos samaritanos com os judeus foi frequentemente tensa devido a essas diferenças religiosas. Os judeus viam muitas das práticas samaritanas como heréticas e sincréticas, uma mistura de elementos israelitas e pagãos. Esta percepção contribuiu para a hostilidade mútua que permeia as histórias bíblicas. Contudo, o estudo dessas crenças e práticas nos oferece uma visão rica e detalhada de como os samaritanos preservaram e adaptaram suas tradições ao longo dos séculos, mantendo uma identidade distinta em meio a um ambiente cultural e religioso desafiador. A influência de Jeroboão e Omri no sincretismo religioso dos samaritanos foi profunda e duradoura. Jeroboão, ao instituir centros de culto em Betel e Dan com bezerros de ouro, criou uma forma de adoração que mesclava elementos israelitas e pagãos. Esta decisão foi um ponto de ruptura, marcando o início de uma tradição religiosa que se afastava dos mandamentos estritos seguidos em Jerusalém. Omri, por sua vez, consolidou esta tendência ao formar alianças políticas e religiosas com a Fenícia, introduzindo ainda mais práticas estrangeiras no Reino do Norte. Essas mudanças são descritas detalhadamente na Bíblia, evidenciando a crescente divergência entre os dois reinos. A construção do templo no Monte Gerizim, por ordem de Alexandre, o Grande, foi um evento que solidificou ainda mais a identidade religiosa dos samaritanos. Este templo tornou-se o centro do culto samaritano, rivalizando diretamente com o Templo de Jerusalém. A Bíblia e outros textos históricos narram como essa construção simbolizou a resistência dos samaritanos à centralização do culto em Jerusalém. A rivalidade entre os dois templos refletia uma competição mais ampla entre judeus e samaritanos, cada grupo reivindicando ser o verdadeiro guardião da fé de Israel. As disputas entre Jerusalém e Gerizim não eram apenas religiosas, mas também políticas e sociais. Cada templo representava um centro de poder e influência, e a lealdade a um ou outro frequentemente determinava a posição social e política dos indivíduos. A Bíblia menciona como esses conflitos resultavam em tensões constantes, com episódios de violência e desacordo. O sincretismo religioso dos samaritanos, visto pelos judeus como uma corrupção das tradições sagradas, foi uma fonte contínua de desprezo e hostilidade. Esta rivalidade ajudou a moldar a identidade de ambos os grupos, reforçando suas diferenças e perpetuando o conflito. A história da Bíblia nos mostra que, apesar dessas rivalidades, havia momentos de interação e cooperação entre judeus e samaritanos. Contudo, o sincretismo dos samaritanos e suas práticas distintas mantiveram uma linha divisória clara. Esses relatos nos ensinam sobre a complexidade das identidades religiosas e culturais e como elas podem ser usadas tanto para dividir quanto para unir. Na tradição samaritana, o Messias é conhecido como Tag, o restaurador, uma figura profundamente ligada às histórias bíblicas e às esperanças de renovação espiritual. Diferente da visão judaica, o Tae não é da linhagem de Davi, mas sim um profeta semelhante a Moisés, com a missão de restaurar a verdadeira adoração no Monte Gerizim. Essa expectativa messiânica é fundamentada no Pentateuco samaritano, que destaca a promessa de um profeta que viria para guiar e salvar o povo. A figura do Tahe é central para os ensinamentos bíblicos dos samaritanos, simbolizando um futuro de redenção e justiça. A conexão do Tahe com Moisés é especialmente significativa. Moisés é visto como o profeta supremo, e o Tahe é muitas vezes descrito como um novo Moisés, encarregado de restaurar a pureza do culto e as tradições originais. Este vínculo é ilustrado no Pentateuco samaritano, onde há inúmeras referências à promessa de um profeta que seguiria os passos de Moisés. Essa visão messiânica é distinta das crenças judaicas e sublinha a singularidade da tradição samaritana. Os samaritanos esperavam que o Tahe não apenas trouxesse uma renovação espiritual, mas também restaurasse a integridade e a pureza da sua fé. Além de Moisés, outra figura bíblica associada ao Tahe é Josué. Na tradição samaritana, Josué é visto como um líder que estabeleceu o santuário em Gerizim, consolidando a adoração pura. O Tahe, portanto, é visto como alguém que restauraria este santuário,
trazendo de volta os vasos sagrados e reinstaurando a verdadeira adoração. Essa visão é profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos samaritanos, que exaltam Josué como um precursor do Messias. Assim, a figura do Tahre representa tanto uma continuidade quanto uma renovação das promessas divinas. A expectativa messiânica dos samaritanos também se estende a José, filho de Jacó, visto como um protótipo do Tahre. As bênçãos dadas a José em Deuteronômio 33 são interpretadas pelos samaritanos como uma prefiguração do Messias, destacando sua função como líder e guerreiro. Embora José não tenha o mesmo caráter escatológico de Moisés e Josué, ele é visto como um símbolo do Salvador que traria a vitória e a restauração ao povo samaritano. Essa rica tapeçaria de figuras messiânicas revela a profundidade e a complexidade da esperança samaritana, um tema que ressoa através das histórias bíblicas e continua a inspirar até hoje. As histórias bíblicas do Novo Testamento retratam a hostilidade mútua entre judeus e samaritanos de maneira vívida e significativa. Nos evangelhos, essa tensão é evidente em vários relatos, mostrando como os judeus evitavam interações com os samaritanos sempre que possível. No entanto, Jesus Cristo, em sua sabedoria e amor, frequentemente quebrava essas barreiras sociais e religiosas, demonstrando compaixão e aceitação. Esse comportamento de Jesus desafiava as normas estabelecidas, oferecendo uma nova perspectiva sobre inclusão e amor ao próximo, temas centrais nos ensinamentos bíblicos. A relação de Jesus com os samaritanos é um exemplo poderoso de como ele tratava todos com dignidade e respeito, independentemente de suas origens. Uma das histórias bíblicas mais marcantes é a parábola do bom samaritano, onde Jesus usa um samaritano como exemplo de bondade e misericórdia. Esse relato não apenas desafia os preconceitos da época, mas também ensina uma lição universal sobre o verdadeiro significado de amar o próximo. Jesus, ao destacar um samaritano como herói, subverte as expectativas e convida seus seguidores a reconsiderarem seus próprios preconceitos. Os primeiros cristãos seguiram o exemplo de Jesus, incluindo os samaritanos em sua missão evangelizadora. O livro de Atos dos Apóstolos relata como Filipe pregou aos samaritanos, e muitos foram batizados e aceitaram a fé cristã. Essa aceitação foi um passo significativo na quebra das barreiras entre os dois grupos. A inclusão dos samaritanos na comunidade cristã primitiva é uma poderosa demonstração de como o cristianismo buscava unir povos diferentes sob uma fé comum. Esse movimento de inclusão está profundamente enraizado nas histórias bíblicas e nos ensinamentos de Jesus, que sempre pregou a unidade e o amor universal. Apesar das dificuldades e hostilidades iniciais, a aceitação dos samaritanos pelos primeiros cristãos mostra a capacidade do Evangelho de transcender divisões e promover a reconciliação. Os relatos de conversões e batismos em Atos revelam um processo gradual de aceitação e integração. Essa narrativa nos lembra que, mesmo diante de preconceitos arraigados, é possível construir pontes de entendimento e comunidade. A conversão dos samaritanos, como narrado no livro de Atos, é um testemunho impressionante do poder transformador dos ensinamentos bíblicos. Filipe, um dos 7 diáconos, foi o primeiro a pregar em Samaria após a ascensão de Jesus. Seu sucesso foi notável. Muitos samaritanos ouviram sua mensagem, viram os milagres que ele realizava e foram batizados. Essa aceitação dos samaritanos pelo cristianismo primitivo é uma prova da inclusão e do alcance universal do Evangelho. A Bíblia descreve esse evento como um marco na expansão da fé cristã, quebrando barreiras e unindo povos distintos. A reação dos samaritanos à pregação de Filipe foi de grande alegria e entusiasmo. Eles viram nele não apenas um pregador, mas um portador de esperança e renovação. A Bíblia nos relata que a cidade de Samaria se encheu de alegria por causa dos sinais e maravilhas realizados por Filipe. Esse momento de conversão não foi apenas uma mudança religiosa, mas também uma transformação social, onde antigos preconceitos começaram a ser superados. As histórias bíblicas nos mostram que a aceitação dos samaritanos foi um passo crucial para a construção de uma comunidade cristã inclusiva e diversa.
Quando Pedro e João foram enviados a Samaria para apoiar Filipe, eles oraram para que os novos convertidos recebessem o Espírito Santo. A imposição das mãos e a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos foram sinais poderosos de que eles eram plenamente aceitos na comunidade cristã. A Bíblia enfatiza esse momento como uma confirmação divina da inclusão dos samaritanos no plano de salvação. Esses atos de aceitação e integração nos ensinam sobre a importância de abrir nossos corações e comunidades para todos, independentemente de suas origens. A comparação entre a conversão dos samaritanos e a dos gentios, como narrado posteriormente em Atos, destaca a progressiva inclusão na igreja primitiva. Enquanto a aceitação dos samaritanos ocorreu com relativa facilidade, a inclusão dos gentios enfrentou mais resistência e debate. Pedro teve que justificar sua ação de batizar gentios perante a igreja em Jerusalém, demonstrando que a aceitação de diferentes povos era um processo gradual e complexo. As histórias bíblicas dos samaritanos oferecem lições valiosas para os cristãos contemporâneos, especialmente sobre as consequências dos erros cometidos por líderes religiosos. Vemos em figuras como Jeroboão e Roboão exemplos de como decisões precipitadas e desvios das instruções divinas podem ter efeitos duradouros e prejudiciais para toda a comunidade. É crucial que líderes e fiéis sigam atentamente as diretrizes encontradas na Bíblia, evitando introduzir elementos que contradigam a essência dos ensinamentos bíblicos. Um exemplo prático seria a necessidade de examinar nossas práticas e tradições religiosas para garantir que elas estejam alinhadas com os mandamentos de Deus. Outro ensinamento importante é a missão de ser o povo escolhido de Deus. Ser escolhido não implica exclusividade na salvação, mas sim uma responsabilidade maior de ser um canal de bênção para os outros. Isso nos desafia a viver de maneira que reflita os valores e os ensinamentos bíblicos, como o amor, a justiça e a compaixão. Imagine aplicar isso em sua comunidade, oferecendo apoio a quem precisa, promovendo ações de caridade e justiça social. A história dos samaritanos nos lembra que nossa missão é inclusiva e devemos estar sempre prontos para acolher e ajudar. A necessidade de evitar exclusão e preconceito é outra lição prática que podemos aprender das histórias bíblicas dos samaritanos. Os conflitos e rivalidades entre judeus e samaritanos nos mostram os perigos do preconceito e da segregação. Devemos trabalhar ativamente para derrubar barreiras e construir pontes de entendimento e respeito. Pense em como podemos, em nossas vidas cotidianas, promover a inclusão, seja no local de trabalho, na escola ou em nossa vizinhança. Gestos simples de aceitação e compreensão podem ter um impacto profundo e duradouro, refletindo os ensinamentos bíblicos em nossas ações. Finalmente, a história dos samaritanos nos ensina sobre o poder transformador de permitir que Cristo seja nosso mestre. Ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, podemos derrubar as barreiras que dividem as pessoas e criar uma comunidade baseada no amor e na aceitação. Isso é evidenciado pela maneira como os primeiros cristãos aceitaram os samaritanos, seguindo o exemplo de Cristo. Ao permitir que o amor de Jesus guie nossas vidas, somos capazes de alcançar mudanças que parecem impossíveis. Ao explorarmos a história dos samaritanos nas páginas da Bíblia, somos conduzidos por uma narrativa rica e multifacetada que nos oferece uma compreensão profunda das dinâmicas sociais, religiosas e políticas da época. Esses relatos não apenas nos informam sobre os eventos históricos, mas também nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas e comunidades. A complexidade da relação entre judeus e samaritanos, marcada por hostilidade e, ao mesmo tempo, por momentos de reconciliação, nos ensina sobre a importância de buscar a paz e a compreensão mútua. A história dos samaritanos nos convida a olhar para além das divisões e preconceitos que frequentemente separam as pessoas. Os ensinamentos bíblicos demonstram que, apesar das diferenças, é possível encontrar um terreno comum onde a fé e a humanidade podem florescer juntas. Jesus Cristo, em sua sabedoria e compaixão, mostrou que a inclusão e o amor são forças poderosas para a transformação. Ele nos convida a seguir seu exemplo, quebrando barreiras e acolhendo todos com um coração aberto e amoroso.
As lições práticas que extraímos dessas histórias são inestimáveis. Elas nos desafiam a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, promovendo a justiça, a compaixão e a inclusão em todas as áreas de nossas vidas. Seja através de ações de caridade, de apoio a quem precisa, ou de esforços para derrubar preconceitos, somos chamados a ser luz no mundo, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Essas lições nos lembram que nossa fé não é apenas um conjunto de crenças, mas uma chamada à ação. Em última análise, a história dos samaritanos é um convite à reflexão e à transformação. Ela nos desafia a reconsiderar nossas atitudes e ações, buscando sempre o caminho do amor e da reconciliação. Ao aplicarmos esses ensinamentos bíblicos em nossas vidas, podemos nos tornar agentes de mudança, promovendo um mundo mais justo e compassivo. E assim, somos chamados a continuar explorando e aprendendo, sempre prontos para aplicar o conhecimento que adquirimos em nosso caminho espiritual. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.